gracias. Bueno, ahora en el rol de escuchar y de preguntar. Cambió de papel. Sí. Bien. Bueno, no sé si están ya las compañeras y compañeros. Sí, está María José Resende. Sí. Bien. Bueno, si podemos ir empezando, tal vez, para que después tengamos un espacio de debatir y de compartir. A gente estava discutindo aqui de fazer as apresentações de uma forma mais breve. Bien, entonces les voy a comentar antes algunas cuestiones relativas a la organización, cómo nos vamos a ir organizando para escucharnos y después intercambiar. Primero vamos a hacer las presentaciones de todos los trabajos, los voy a nombrar y voy a nombrar también a los autores y autoras, para luego al final hacer algunos comentarios, algunas preguntas que nos permitan entablar el diálogo, ¿sí? Así que les pido, por favor, que mientras expongan o presenten, tengamos el micrófono silenciado, ¿sí? O bueno, la cámara también apagada para que contribuya a que tengamos un buen internet. Entonces, la primera ponencia se titula Colonialismo interno y factores emocionales. Un posible encuentro entre Pablo González Casanova, Rodolfo Esteban, Orlando Fans Borda y Norbert Elías. Esta ponencia va a estar presentada por la doctora María José Resende. Ella es profesora investigadora de la Universidad Estatal de Londrina, en Brasil. Gracias. Gracias, María José. Escuchamos. ¿Cuánto tiempo tenemos para...? Sí, estamos aproximadamente 20 minutos para exponer por trabajo. Sí. Gracias. Sí, voy a intentar compartir. Por favor, estou compartindo ou não? Sí, no sé quién está compartiendo. Eu acho que eu cliquei sem querer aqui. Ah. E agora? Você tem que tirar o seu compartilhamento da bandeja para eu tentar colocar. Eu tirei. Tirou? Tá. Uhum. Vamos ver aqui. Não estou entendendo. Está compartilhando ou não? Não, eu não estou compartilhando nada. Olha, agora você está compartilhando sua tela. Mas a tela ou estou compartilhando os slides? A tela. Ó. Acho que você tem que clicar no slide. Você clica no slide... Não, está aparecendo para mim, gente, a Microsoft não dá permissão para compartilhar. Então, para não atrasar, eu vou apresentar mesmo oralmente. Vocês desculpem, aqui está dando um certo problema, tá certo? Então, bom, gente, esse meu trabalho, né, que se chama Colonialismo Interno, e na discussão de 3 autores latino-americanos e mais o Norbert Elias, esse trabalho, ele nasceu de uma preocupação, que é a preocupação, na verdade, de tentar mostrar a possibilidade de estabelecimento de diálogos entre pensadores latino-americanos e o Norbert Elias. Isso por quê? Porque eu considero que é de fundamental importância que nós tenhamos, digamos, pesquisas, trabalhos que tratem da questão, digamos, latino-americana, através dos latino-americanistas
mas vendo também qual é a possibilidade de nós fazermos diálogos, né, desses autores latino-americanistas com autores, como é o caso do Norbert Elias, um autor europeu. Então, eu escolhi aqui dentro da pesquisa um tema para demonstrar a possibilidade de tecer esse diálogo, né, entre esses autores latino-americanos, que é o Pablo González Casanova, o sociólogo mexicano, o Rodolphe Stavenhagen, que nasceu na Alemanha, mas era naturalizado mexicano também, e o Orlando Falsborda, que é um dos sociólogos mais importantes da América Latina e é colombiano. Então, nós temos esses 3 autores da América Latina que têm como tema o tema do colonialismo externo e do colonialismo interno. E eu demonstro no meu trabalho que, na verdade, o colonialismo externo ele foi muito mais estudado do que o colonialismo interno. E o colonialismo interno ele tem uma característica tanto racional como ele tem características irracionais ou emocionais. Então, do ponto de vista racional, o colonialismo interno, ele se manifesta de que maneira? Ele se manifesta através da busca do lucro, ele se manifesta através da exploração, ele se manifesta através da subjugação política, econômica, social de grupos inteiros. Então, ele se manifesta de diversas formas, de diversas maneiras, do ponto de vista da racionalidade, para alcançar, digamos, maiores lucros, para alcançar maiores rendas, etc., etc. Só que não vou trabalhar o colonialismo interno do ponto de vista desses elementos racionais, ainda que eu considere fundamentalmente importante levar em conta esses elementos racionais. Eu vou trabalhar o colonialismo interno do ponto de vista irracional, ou seja, do ponto de vista emocional, né? Então, o que seria trabalhar o colonialismo interno do ponto de vista, digamos, emocional, do ponto de vista das irracionalidades? Seria, digamos, os estudos acerca do ódio a determinados grupos populacionais, da repulsa a determinados grupos populacionais, através dos sentimentos de medo que é gerado e perpetuado através da estigmatização de determinados grupos étnicos, raciais, através também dos estereótipos, né, criando mentalidades absolutamente desfavoráveis a determinados segmentos, a determinados setores. Então, o que é que eu vejo aí, né? Ou seja, por que é possível fazer essa aproximação? O Norbert Elias nos demonstrou, através de vários textos, como os alemães, assim como os textos que estão presentes no livro Alienação e Distanciamento, ou Engajamento e Desengajamento, dependendo da tradução, ou no livro A Teoria Simbólica, ou na Condição Humana. Ele vai demonstrar o quanto os fatores emocionais, o quanto os fatores irracionais, eles têm feito, na verdade, têm estragos enormes, né? Ou seja, têm prejudicado enormemente determinados grupos sociais. Então, o Norbert Elias, na medida em que ele valoriza o fator emocional, o fator psicossocial, ele nos dá também, junto com os autores latino-americanos, a possibilidade de verificar o quanto na América Latina esses fatores, que seriam esses fatores irracionais, têm sido, digamos assim, terrível para o destino de muitos grupos sociais na América Latina e no Brasil especificamente. Por quê? Nós temos os grupos étnicos raciais, sejam os descendentes, né, os afrodescendentes, quanto os indígenas, etc., na América Latina, que têm por séculos, né, sofrido todos os tipos de estigmas, todos os tipos de repulsas, todos os tipos de sentimentos de ódio, todos os tipos de sentimentos de desqualificação. E isso tem moldado um tipo de mentalidade inteiramente desfavorável a esses grupos sociais. Então, já a primeira aproximação que nós podemos fazer entre esses latino-americanistas que eu estou trabalhando e o Norbert Elias
é a importância de verificar esses fatores emocionais ou irracionais e também os fatores racionais dentro de uma perspectiva histórica de longa duração, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, Pablo González Casanova, ele vai fazer toda uma discussão de longa duração, né? Ou seja, é uma perspectiva histórica de longa duração para compreender, por exemplo, toda a estigmatização que a população indígena sofre no México, toda a dificuldade de constituição da democracia numa sociedade em que estigmatiza uma parte grande da população. Então, ele vai buscar compreender esse processo nessa processualidade histórica de longuíssima duração. O Rodolphe Stavenhagen, quando ele trabalha, por exemplo, né, o modo como o Estado ele faz com que, né, ou seja, ele atua de uma maneira em que se constitui os grupos, muitas vezes como sujeito de direito, mas objeto das políticas públicas. E ele vai mostrar esse modo do Estado tratar, na verdade, uma parte expressiva da população, também dentro de uma perspectiva histórica de longa duração, tanto para estudar os fatores racionais, quanto para estudar os fatores que seriam os chamados fatores irracionais. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos a possibilidade de lançar um olhar de longa duração, tanto junto com esses autores latino-americanistas, quanto com o Norbert Elias. E é uma coisa interessante, gente, que muitos trabalhos que o lança-mão, por exemplo, do Norbert Elias para pensar a América Latina e o Brasil especificamente, eles lançam mão de forma pura, digamos assim, do Norbert Elias, sendo que quando nós traçamos diálogos entre os pensadores sociais brasileiros, latino-americanos, nós vamos ver que tem muitos pontos de contatos, ainda que o Norbert Elias não tenha influenciado esses autores, mas existem pontos de contatos significativos entre eles. Então, por que não tecer esses pontos de contato para dar conta daqueles aspectos que o Norbert Elias, por exemplo, não tem como dar conta, né? Ou seja, tem muitos aspectos das singularidades latino-americanas que o Norbert Elias não tem como dar conta, porque é um trabalho eurocêntrico, é um trabalho europeu, né? Ou seja, agora nós podemos sim tecer diálogos dele com pensadores latino-americanos, brasileiros e outros, né, de várias partes da América Latina, como uma forma de constituir aí uma análise que dê conta também dessas singularidades latino-americanas, né? Ou seja, tecendo esse diálogo com os latino-americanistas e também com o próprio Norbert Elias. Então, gente, olha, qual é, na verdade, o objeto dessa minha pesquisa? O objeto são, na verdade, os construtos emocionais que ajudam a sustentar práticas reforçadoras do colonialismo interno, estudado por esses três cientistas, né, latino-americanos, e com o aporte também teórico do Norbert Elias, né, que valoriza significativamente os fatores psicossociais, os fatores emocionais na análise sociológica, né? Então, por que é importante fazer esse percurso de diálogo entre esses três autores latino-americanos e aí o Norbert Elias? Justamente pelo fato de que existem condições reforçadoras desse colonialismo interno, que ele é constituído e ele é constituinte de uma maneira de ver o mundo, né, internalizada por parte significativa da população na América Latina e que, de sobremaneira, reforça continuamente os fatores emocionais, os fatores irracionais de desqualificação de uma parte da população latino-americana, né? Ou seja, e isso ajuda enormemente essa mentalidade eivada de fatores emocionais estereotipadores, estigmatizadores, ajuda a sustentar ações, práticas, procedimentos que dão sobrevida
a violência e a exclusão social, né? Então, de certa forma, nós consideramos nesse trabalho que o Norbert Elias, com seus estudos, né, sobre o papel destrutivo e perigoso para o tecido social como um todo, desses sentimentos de ódio, né, desse papel destrutivo que acaba tendo esse desejo de subjugar o outro. Então, Norbert Elias nos oferece, sem nenhuma dúvida, um caminho viável para discutirmos a temática dos fatores emocionais juntamente com esses autores latino-americanos. Em nenhum momento, gente, subordinando esses autores latino-americanos a essa perspectiva elisiana, mas numa perspectiva de que há uma equalização. É tão importante a discussão do Norbert Elias quanto do Fausborda, é tão importante a discussão do Pablo González Casanova quanto do Norbert Elias, do Rodolfo Stavenhagen, quanto do Norbert Elias. Então, claro, seria quase uma heresia, né, submeter Borda, que lutou absolutamente contra o eurocentrismo, submetê-lo numa hierarquização de como se o Norbert Elias fosse superior para análise ao Orlando Fausborda, ou seja, seria uma heresia, porque ele vai lutar incansavelmente para demonstrar o quanto os latino-americanistas tinham caminhos e proposta para a análise do continente, né, e que nós não tínhamos que nos subordinar a nenhuma forma de pensamento estadocêntrico ou eurocêntrico, né? Então, por isso que a minha proposta é de equalizar, ou seja, o Elias não é mais importante que eles, assim como eles não são mais importantes que Elias na análise que eu estou propondo. E aqui, gente, vem, evidentemente, a tarefa, que é a tarefa difícil, porque eu tenho que dar conta de um fenômeno latino-americano, que é o colonialismo interno, através da leitura de toda a singularidade do colonialismo interno, feito por esses autores latino-americanos, e, ao mesmo tempo, buscar ajuda em aportes, que são os aportes elisianos, né? Então, esse é um desafio significativo. Por quê? Porque eu vou dar valor, eu vou valorizar significativamente os traços psicossociais que eu encontro nos textos dos 3 pensadores latino-americanos. Então, gente, os pensadores latino-americanos, eles me servem como enfoque analítico, mas eles me servem também como documento, né? Então, é esse o movimento que eu tenho que fazer. O meu enfoque analítico, eu passo do enfoque teórico ao enfoque analítico com eles, do enfoque teórico ao enfoque analítico com o Norbert Elias, mas eu também preciso fazer dos textos, das reflexões desses autores, né, como se eles me fornecessem dados documentais para demonstrar e para a caracterização desses aspectos psicossociais. Então, as sistematizações, gente, das análises, né, a partir dessas caracterizações dos textos deles e do texto do Norbert Elias, para que eu possa compreender, na verdade, as caracterizações imateriais e simbólicas, né, que com a ajuda do Norbert Elias, eu vou conseguir dar ênfase nos fatores emocionais e, claro, né, ou seja, nas suas tessituras compostas por essas discussões que os autores latino-americanos fazem, né, ou seja, dos fatores emocionais, desses sentimentos de subjugação, como uma forma, né, de dar suporte à exploração, à subjugação, à estigmatização, à discriminação e à própria difamação de grupos étnicos, raciais inteiros, né? Então, essa promoção, gente, desse encontro, desses 3 pensadores latino-americanos com o Norbert Elias, visa tanto, na verdade, assinalar que os autores latino-americanos se ativeram a essa dimensão irracional, né, ou emocional,
da vida social, né, que mantém a eternização dos sofrimentos individuais e coletivos, mas também visa mostrar, digamos assim, a fecundidade do encontro com o Norbert Elias. Por quê? Porque o Norbert Elias, ele conseguiu decifrar os ódios, as repulsas que comandam as atitudes perenizadoras das condições sociais dificílimas, né, para muitos grupos, né? Ou seja, muitos grupos sociais, eles são invisibilizados, eles são impedidos de entrar à arena pública, arena política e etc., em vista, evidentemente, desses fatores emocionais. E o Norbert Elias vai nos colocar, então, né, que há um construto mental, né, de vários setores que vão tornar possível criar essa disposição para a difamação de grupos inteiros, né? Isso ele discute muito com relação à questão dos judeus, né, do qual ele fazia parte, né? Ele vai dizer, se nós vermos o texto Norbert Elias por ele mesmo, ele vai demonstrar como que desde criança ele conviveu com esse processo de difamação, né, com esse processo de criar uma cognição, uma mentalidade inteiramente contrária, né, aos grupos sociais, ao grupo social que ele pertencia. Então, ele nos favorece elementos para entender esses construtos mentais e, na verdade, as formas diversas, através de fatores psicossociais, de anular, muitas vezes, o outro. Então, esse elemento acaba sendo um elemento fundamental. Por quê, gente? Porque ele nos permite entender, por exemplo, o apartheid social que existe na América Latina, né? Ou seja, há um apartheid social, ou seja, que é produzido a partir desse construto mental, né? Nós praticamente nos exilamos, como dizia o Euclides da Cunha, dentro da nossa própria terra, dentro da própria nossa cidade. O que é que nós sabemos realmente dos lugares onde nós vivemos, das periferias, das pessoas subjugadas e etc. Por quê? Porque nós criamos também esse construto mental, né, que não permite essa visibilização do outro. Então, o Norbert Elias nos ajuda a compreender, evidentemente, fatores que são esses fatores emocionais e que estão imbricados em várias análises dos latino-americanistas. Se nós pegarmos, por exemplo, o Heráclito Bonilla, se nós pegarmos, por exemplo, o Néstor Canclini, eles vão trabalhar imensamente o fato de que há, na verdade, aqui tempos justapostos, né, que são eivados de elementos racionais e emocionais. Então, como decifrar esses tempos justapostos a partir desses fatores que seriam, então, esses fatores emocionais. Então, nós temos aí, gente, alguns elementos que são fundamentalmente importantes para que nós possamos entender de que forma, digamos assim, o Norbert Elias, né, nesse texto, que é o texto Engajamento e Distanciamento, ele vai destacar as diversas posições condenatórias que vão, digamos assim, condenatórias de alguns grupos, que vão alimentar de geração em geração, uma disposição emocional para a desqualificação do outro, né, para a não aceitação do outro. E esses fatores que supostamente ficam mais camuflados do que os fatores racionais, eles têm um peso que acaba sendo um peso significativo quando nós vamos estudar as exclusões, as violências, etc., aí na América Latina. Então, gente, esses elementos, muitas vezes, nos ajudam, digamos assim, a entender a inflexibilidade da condição do colonialismo interno. Então, o colonialismo interno, ele
o colonialismo interno, já vou concluir então, o colonialismo interno, ele, na verdade, ele acaba sendo reproduzido constantemente, justamente porque nós temos aí um apoio de parte da população, principalmente dos setores preponderantes, na formação dessa cognição e dessa disposição para, na verdade, desqualificar o outro. Então, o Elias nos diz o seguinte, olha, os grupos humanos parecem ter o estranho prazer de afirmar sua superioridade sobre os outros, sobretudo se essa superioridade foi obtida de modo violento. No caso da América Latina, nós sabemos que toda a superioridade aqui foi construída através de séculos de violência, né? Ou seja, violências e brutalidade, né, de 520 anos. E claro que isso leva à geração constante de processos que são processos geradores de disposições, de hábitos, de forma, digamos assim, contínua, de perpetuidade da subjugação. Então, nós temos aí, gente, eu vou parar porque nós temos, eu já atingi o meu tempo, depois a gente pode conversar mais. Então, o que eu queria mais marcar era isso, a possibilidade de que nós, sociólogos da América Latina, do Brasil, consigamos, digamos, fazer pontes entre o Norbert Elias e diversos autores da América Latina para estudarmos, digamos, a América Latina com também o aporte elisiano e o aporte de nossos teóricos latino-americanos. Então é isso, gente, muito obrigada, agradeço demais, né, a atenção e a oportunidade de estar aqui com vocês, e depois conversamos mais. Muito obrigada. Muchas gracias, María José, por compartir tu trabajo. Hacia el final vamos a ir haciendo preguntas o comentarios, así que si quieren ir plasmando en el chat lo que comentarían hacia el final, lo pueden hacer, así después volvemos sobre ello y empezamos el diálogo. Gracias. Para continuar, vamos a presentar el trabajo de la doctora Sinara Lobo. Ella es investigadora de la Universidad de Brasilia y su trabajo se titula Disciplinar en Elias, Weber y Foucault, un análisis comparativo. Se houver algum problema de conexão, vocês me avisam, porque aí eu troco a conexão aqui. Estava até falando que toda hora tá muito instável a conexão aqui, certo? Bien, si se llegara a cortar, yo aviso. Sí, se cortó justamente, me parece. ¿Se corta? Sinara? Eu estou compartilhando, não sei se entrou. A ver, ahora te escuchamos bien, sí. Ahí está, se está presentando, sí. Entrou outra coisa que não tinha nada a ver. Não é esse, não sei por que ele está entrando esse. ¿Alguien compartió la pantalla o esa es la presentación? Não, ele é outra apresentação. Están presentando un trabajo que no es de Sinara, ¿cierto? É outro trabalho que não tem nada a ver. Eu não sei, e o pior é que agora eu não sei como que tira daqui. Deixa eu ver. Sí, hay otro trabajo, sí. Pero se está presentando, así que tendrías que dejar de presentar para... Opa, entrou. Ahí está. Agora saiu o trabalho, né? Certo? Ajá. É melhor eu falar. É melhor eu falar do que tentar compartilhar, porque eu não sei por que não está dando certo. Sí, se presenta la pantalla, pero no la presentación que está del trabajo.
É, na tela não está aparecendo nada, não, né? Não. Não, ok. Bom, então vou apresentar. É melhor ir falando. Bien. Esse trabalho, eu fiz este trabalho, ele está relacionado a uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo há um certo tempo, e que, inclusive, apresentei também à UNB, e que o objetivo a gente discute muito o conceito de disciplina e se ele seria aplicável, de que forma, tipos específicos de disciplina o Brasil desenvolveu. Então, o trabalho que eu vou apresentar aqui, ele faz uma análise comparativa entre o conceito de disciplina em Weber, Foucault e Elias. Embora eles façam parte de uma mesma corrente de pensamento, de uma mesma corrente, a gente pode colocá-los dentro de uma mesma corrente, as visões que eles têm do conceito de disciplina acabam sendo diferentes, porque eles enfocam aspectos diferentes do conceito de disciplina. Então, eu vou dividir a apresentação em 3 momentos, né? Inicialmente, eu quero falar dos aspectos do que eles têm em comum, em seguida, as perspectivas diferentes com que trabalharam, e ao final, são se os resultados encontrados por Weber, Elias e Foucault seriam aplicáveis ao Brasil, ou que tipo de disciplina específica se desenvolveu no Brasil. Então, o conceito de disciplina, ele foi abordado de forma direta ou indireta por vários autores que estudaram aí a formação dos estados nacionais e o processo e a Revolução Industrial. E eles destacaram como as instituições contribuíram, de alguma maneira, para reprimir a subjetividade humana e tornar os indivíduos sujeitos à racionalidade do Estado ou do sistema produtivo. Então, eles tinham em comum esse aspecto. Todos os sociólogos que estudaram a racionalidade das sociedades ocidentais modernas apontaram para os mesmos resultados, que seriam o esvaziamento dos aspectos instintivos e emotivos das relações humanas e o crescente controle racional do homem sobre a sua conduta. Então, apesar de perspectivas diferentes, então nós podemos chegar a um conceito comum de disciplina, seja ela em Weber, Elias ou Foucault. Pressupõe o desenvolvimento de um autocontrole sobre impulsos e emoções, uma forma de autovigilância que modela a conduta conforme padrões sociais aceitos, que tanto podem resultar em maior repressão às expressões, instintos e emoções, ou na externalização exatamente desses impulsos. Então, a disciplina ela é um treino, ela é um adestramento para que o indivíduo assuma modos de agir desejados no ambiente social. Cria para ele, então, uma segunda natureza, né? Os 3 autores trabalharam a disciplina como um produto histórico. Tá dando para me ouvir ou tá cortando? Alô? Oi? Tá dando para ouvir sim, Sinara. Ah, tá. É porque apareceu uma mensagem aqui já. Os 3 autores trabalharam a disciplina como um produto histórico, como um resultado geograficamente, historicamente localizado. Então, as técnicas disciplinares não são sempre as mesmas em qualquer circunstância e não produzem sempre os mesmos resultados. Necessidades históricas, contingências sociais e figurações sociais vão produzir formas e efeitos disciplinares diferentes, que podem resultar em maior ou menor repressão ao comportamento emotivo, instintivo. Então, se disciplina é uma construção social historicamente localizada, o que há de singular na disciplina ocidental moderna? E eles vão responder a essa questão também de maneiras diferentes, né? Então, eu vou explorar esses aspectos, né? O que é singular na disciplina ocidental moderna, como os mecanismos disciplinares funcionam e por que surgem de diferentes disciplinas. Então, o que há de singular? Weber diz que as organizações burocráticas existiram no Império Egípcio, no Império Chinês e na Igreja Católica. A singularidade das formas modernas de burocracia é a impessoalidade que permite um nível elevado de eficiência técnica, mais precisa, uniforme, contínua, mais barata.
Weber ele está olhando principalmente para a administração burocrática, para aqueles processos fordistas de produção, né? Então, para ele, a disciplina é uma técnica, como qualquer outra. Análogo, ele chega a dizer, análogo a um sistema de iluminação a gás ou trens a vapor, que permite para o capitalismo maior previsibilidade, maior planejamento, e por isso há uma afinidade eletiva entre o tipo de disciplina que se desenvolve aí na modernidade com o sistema capitalista de produção. Então, esvaziado de seus aspectos subjetivos, né, tornado as ações humanas mais automáticas, é possível dar maior planejamento e calcular os resultados. Sem a previsibilidade, o capitalismo não poderia existir. Para Foucault, a modernidade viu surgir uma técnica que disciplina o corpo sem precisar fazer uso de suplícios e castigos, tampouco da vigilância direta. Então, ela é uma técnica que ela dispensa o uso ostensivo da força e também do controle direto sobre o indivíduo. Ele não precisa lançar mão de atos punitivos, embora produza efeitos disciplinares mais efetivos e constantes. O corpo é poupado, mesmo sendo o espaço de ação da técnica disciplinar. São técnicas de vigilância, rotinas de observação, de verificação, de treinamento, que têm o efeito de produzir no indivíduo o sentimento de sentir-se vigiado. Para Elias, as sociedades ocidentais modernas são sociedades mais complexas. Nela, o controle de impulsos e afetos alcança a maior parte das circunstâncias sociais, penetra todo o tecido social. Apenas no campo das relações mais íntimas é que o indivíduo permite-se, às vezes, extravasar algum tipo de emoção. Então, nas sociedades complexas, é possível um controle maior sobre o indivíduo, mais uniforme, mais constante. Em sociedades mais simples, os extremos são mais comuns. Então, ao mesmo tempo em que existe uma disciplina muito forte sobre o indivíduo, ao mesmo tempo ela também possibilita extravasar a emoção. Então, a diferença das sociedades modernas é que, por ser mais complexas, elas permitem um controle mais uniforme, constante, mais homogêneo. Né? Ela possibilita um padrão disciplinar mais constante em toda a sociedade. A modernidade não implica necessariamente em maior disciplina para Elias e regulação das pulsões, mas sim instituições que possibilitem um exercício constante e eficaz do policiamento sobre a conduta individual, ao ponto de desenvolver-se faculdades psíquicas que transformam o policiamento realizado por instituições externas em autocontrole. De que forma essas disciplinas funcionam? Aí também eles vão tratar isso de maneira diferente. Weber diz que ao dividir o trabalho em partes infinitesimais, ao cronometrar cada uma delas, ao condicionar o trabalho a um fluxo repetitivo, automático, a administração científica do capitalismo produz uma forma de disciplina de racionalização que possibilita a previsibilidade dos resultados. Qualidade necessária, então, a esse modelo de produção capitalista. Ela retira os aspectos emocionais, cada um realiza uma pequena etapa do processo de produção, quer dizer, o indivíduo ele passa a ter um comportamento mais automático. Né? Ele é como se fosse, ele se torna uma máquina no processo de produção. Já Foucault, como que essa disciplina funciona? Para ele explica os mecanismos ele explica que os mecanismos de segurança atuam em 3 níveis. Então, o jurídico legal, as técnicas disciplinares e os dispositivos de segurança. Não há uma hierarquia ou uma sequência histórica entre esses níveis. Então, no entanto, eles atuam de maneira concomitante e complementar. No primeiro nível, encontra-se todo o ordenamento jurídico que fixa regras de conduta, mas que sozinho não seria suficiente para garantir um comportamento disciplinado. No segundo, se enquadram as técnicas de vigilância, de diagnóstico, de adestramento do indivíduo, são procedimentos automáticos a certas condutas. E no último nível estão as técnicas de gestão pública.
São técnicas de estatística que dotam o Estado de maior capacidade administrativa, de previsibilidade, que permite calcular, por exemplo, e controlar quando uma epidemia vai acontecer, né? São técnicas de segurança. As técnicas disciplinares funcionam aí no ambiente de prisão, mas reforçam, atuam em rede com os dispositivos jurídico legal e as técnicas de segurança de gestão da população. Então, esses 3 níveis para Foucault, né? Eles atuam, eles se reforçam, eles atuam em rede e um reforça o outro. Todas as mudanças na economia das emoções, nas sociedades ocidentais modernas, foram decorrentes, segundo Elias, de mudanças na estrutura social que contribuíram para aumentar a divisão de funções e papéis e a constante dependência de cada homem em relação aos demais. O processo de industrialização, a monetarização da economia, o desenvolvimento do comércio, a intensificação da urbanização vieram aproximar os indivíduos, encurtar as distâncias e favorecer a interação entre as pessoas de diferentes grupos sociais. Então, para Elias, esses grandes processos, aí, a monetarização, a industrialização, o desenvolvimento do comércio, a urbanização, ele veio ampliar, ele veio fortalecer a interação social, ele aumentou a interação social, a proximidade entre os indivíduos. E isso fez com que houvesse uma maior concorrência entre eles, né? Então, ele acirrou a tensão social. Então, quando ele fala em figuração social, ele está dizendo que existe naquela figuração social, naquela rede de relações sociais, uma concorrência maior por poder, prestígio e privilégio. Há uma tensão, uma concorrência. E é essa tensão que faz com que o controle social aumente ao ponto em que isso se torna um autocontrole, né? Então, é essa competição, é esse jogo social, são essas relações sociais, essa rede de relações sociais que vai pressionar o indivíduo a ter um determinado comportamento aceito pela sociedade, a assumir um padrão de comportamento aceito pela sociedade. E aí ele vai, então, reprimir os seus instintos, suas emoções, seus impulsos, como uma forma de capital social para atuar dentro do jogo social, dentro do jogo da sociedade. Isso acaba desenvolvendo no indivíduo, né, uma estrutura psicológica que irá regular de forma automática sua conduta, inibindo impulsos, emoções e necessidades instintivas. O disciplinamento do indivíduo não dispensa, contudo, alguma forma de tecnologia, como os relógios que surgem a partir da Idade Moderna e que servem para ritmar a conduta humana, orientá-la e situá-la dentro de um conjunto de eventos. Por que diferentes disciplinas surgem, né? Também eles respondem isso de uma maneira diferente. Então, Weber diz que é preciso administrar uma organização. Então, sempre que for necessário administrar uma organização, inclusive numa dominação do tipo de disciplina. Foucault diz que as disciplinas surgem para responder a necessidades históricas. Então, ele dá o exemplo, por exemplo, para responder problemas políticos, econômicos, de governo das populações. Em Vigiar e Punir, Foucault conta que a partir do século XVIII, por exemplo, com o aumento geral da riqueza e o crescimento demográfico, a ameaça aos bens tornou-se o alvo principal da ilegalidade. A pilhagem e o roubo tornaram-se os principais crimes a serem combatidos. Os investimentos feitos em fábricas, matéria-primas e equipamentos exigiram um controle mais rigoroso do poder público para coibir os crimes relacionados ao direito de propriedade. E toda uma tecnologia, um dispositivo de leis e presídios desenvolveu-se, então, para responder a essa necessidade. Para Norbert Elias, a disciplina também é relativa a padrões sociais, aos valores de cada sociedade e desenvolve-se em resposta a necessidades específicas. Mas ele vai dizer o seguinte, que cada sociedade, ela exige um padrão de sensibilidade, né?
A forma como se estabelecem as relações de poder, de prestígio e privilégio numa sociedade e o grau de interdependência entre seus membros produz um padrão de sensibilidade. Então, a disciplina ela é relativa a esse padrão de sensibilidade que cada sociedade necessita. Sociedades guerreiras, por exemplo, nas quais as atividades baseiam-se, ainda que parcialmente, no emprego de armas, em saques e invasões, tendem a não valorizar o comportamento pacífico, a conduta regrada e comedida, mas sim os impulsos de ódio e violência. São sociedades que necessitam do emprego constante da força física para garantir os meios necessários à sobrevivência de seus membros. Nelas, a bravura, a agressividade, a honra e outros valores que incentivam a conduta violenta são cultuados. Os processos de socialização educam os indivíduos para certas formas de condutas necessárias no ambiente social. Elias usa o caso das tribos indígenas da América do Norte, que treinavam seus membros desde a infância a suportarem a dor e serem capazes de torturar com crueldade os seus inimigos. A questão é, se os processos disciplinares descritos por Weber, Foucault e Elias são relativos a um momento histórico, se eles produzem resultados específicos, respondendo a configurações sociais ou necessidades contingenciais, poderíamos afirmar que os mesmos resultados se repetiram no Brasil? Essa é a questão, né, que eu trago para discutir com os colegas. A disciplina, seja como resultado de uma técnica administrativa que se institucionaliza em dispositivos, ou como o efeito da intensificação das relações sociais, que produzem faculdades psíquicas que controlam o comportamento impulsivo, possuem uma historicidade e surgem em decorrência de necessidades sociais. Em razão disso, é coerente perguntar pelas circunstâncias e características específicas daquelas que se desenvolveram no Brasil. Os eventos que marcaram a intensificação do processo de industrialização no Brasil são muito diferentes daqueles que aconteceram no cenário socioeconômico europeu. Apenas na década de 30, o Brasil começou a montar o seu parque industrial e a reunir uma pequena classe de assalariados. Assim mesmo, as indústrias se concentraram no eixo Rio-São Paulo e empregaram pequena parcela da população. A maior parte continuou a residir no campo ou em núcleos populacionais pequenos, isolados e sem comunicação, sujeito a relações de trabalho arcaicas do tipo arrendamento e até mesmo escravistas. Então, o crescimento das cidades foi um fenômeno ainda mais tardio. Ainda hoje, parte da população brasileira vive em locais de difícil acesso, isoladas do restante do país, em decorrência de falta de estradas, pontes e meios de comunicação. As prisões brasileiras também estão muito longe, né, dos presídios modernos e do adestramento das almas, de que fala Foucault, das instituições panópticas de Foucault. Elas se aproximam muito mais das masmorras da Idade Média, com problemas de higiene, violência e superlotação. Diante deste quadro, seria possível estender os efeitos das técnicas disciplinares ou das figurações sociais desenvolvidos no hemisfério norte à sociedade brasileira? Se não, qual seria o modelo disciplinar que se desenvolveu no Brasil? Então, embora eu ache que os conceitos de Foucault, Elias e Weber sejam interessantes para interpretar a realidade brasileira, a história brasileira, os resultados que nós vamos encontrar são muito diferentes daqueles que aconteceram no hemisfério norte. Então, não podemos falar de um mesmo sistema disciplinar europeu, norte-americano, se repetindo no Brasil, porque aqui se desenvolveu técnicas disciplinares e figurações sociais, para usar aí uma expressão de Elias, muito diferente daquelas que se desenvolveram no hemisfério norte. Nós tivemos uma população vivendo isolada, com muita baixa interação. Então, o fator que Elias acha fundamental para desenvolver, né, toda aquela disciplina, aquele controle disciplinar que ele vai descrever em Sociedade de Corte, em O Processo Civilizador, que é a interação, a proximidade, a convivência próxima, que vai desenvolver, então, todo aquele controle social decorrente do próprio jogo social, das relações de tensão social, a gente não vê se repetir aqui no Brasil. Por quê?
porque grande parte da sociedade brasileira ficou... Sinara, vamos, perdón, vamos concluyendo porque quedan todavía 2 presentaciones y luego queremos también dialogar un poquito, así que ¿podrías por favor cerrar? Creo que justamente se tildó. Sinara, ¿me escuchás? Sinara. Me parece que se quedó... Eu acho que voltei agora. Eu não sei onde que cortou. Sí, podemos pasar a la presentación de otro trabajo, por favor, porque estamos como a tiempo. Eu parei aonde? Até onde vocês foram? Não. Bien. Então, só para concluir, né? Eu não sei aonde que parou. Sí. Se volvió a cortar. Embora os conceitos de Elias, Weber e Foucault sejam importantes para interpretar a realidade brasileira, a gente não vê como tá dando para... Sí, se corta, me parece que hay mala conexión. Hola. Sinara. Hola. Sí, ahí está. ¿Me ouví? Bien. Bueno, tenemos que pasar sí o sí a los otros trabajos porque nos queda muy poco tiempo y quedan 2. Ok. Tá certo. Desculpa. É o que eu falei, a gente não sabe quando a rede vai cair, quando ela vai funcionar normal, é um terror aqui. Gracias, Sionara. El trabajo que sigue lo va a presentar Francisco Javier Méndez, estudiante de la maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y Carlos Mora Benavides, también estudiante de la maestría en Filosofía de la Universidad Javeriana de Colombia. El trabajo se denomina El problema del otro, una lectura desde Norbert Elias y René Girard. Por favor, están los compañeros para presentar. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, bienvenidos. Gracias. Bueno, entonces para contarles, como ya mencionaste, el título es El problema del otro, una lectura desde la perspectiva de Norbert Elias y René Girard. Esta ponencia sale de un diálogo entre amigos, ayudándonos, digamos, a concluir ciertos problemas de las tesis, de los trabajos de grados, y vemos que entre ambos autores hay unas coincidencias, claramente respetando sus marcadas diferencias, pero hay una coincidencia en la construcción entre un nosotros en los grupos humanos que excluye a un nosotros, a un otro diferente o a un otro enemigo. Para el desarrollo de este trabajo, nosotros tomamos como referencias el texto de Elías, Establecidos y Marginados, y por parte de René Girard, Mentira romántica y verdad novelesca. Bueno, lo primero que queremos señalar es que los dos autores entran en convergencia cuando desmienten o ponen a prueba la idea moderna de que somos individuos autónomos, es decir, que somos individuos separados de los otros, autónomos suficientes en nuestro conocimiento, y los dos dicen que no, que esto no es así, sino que somos interindividuos, es decir, que siempre estamos sujetos e influidos por otro. Es decir, no existe un yo unívoco dentro de estas teorías. Bueno, para René Girard, bajo esta dinámica, la configuración de un nosotros y un otro se hace a través de construcciones de un mito, un rito y una serie de prohibiciones específicas.
Él, dentro de su obra de Mentira romántica, verdad novelesca, lo señala a partir de las grandes obras universales literarias, como es, digamos, la de Marcel Proust, y señala cómo ahí cómo el hombre empieza a configurar, digamos, estos grupos humanos. Bueno, en esta construcción, él señala que dentro de las culturas primitivas se arman grupos cerrados, totalmente herméticos, que están bajo la sombra tutelar o de algo espiritual, algo que pues los supera, y sobre eso se narran un mito que los identifica como un nosotros y una serie de prohibiciones y actitudes que no puede repetir otra persona de otra comunidad, pues esto amenazaría la cohesión interna, tanto espiritual como social. Entonces, digamos que en relación con Elías encontramos que hay una serie de coincidencias con Girard, sin obviar las notorias diferencias que existen entre ambos autores. Y digamos que en esta construcción del nosotros, una coincidencia grande es que esta construcción del nosotros se da a través de la sujeción a ciertas normas, a ciertas reglas que existen al interior del grupo y, en el caso de Elías, a ciertos patrones de control de las emociones que existen al interior de los grupos. Estas normas son los que diferencian nosotros de los otros, y en el caso de Elías vendría a dotar al grupo de un carisma grupal. Este carisma grupal es el que permite que los grupos establecidos se sientan, digamos, con cierta superioridad moral y humana con respecto a los grupos marginados. Entonces, respecto a esto, hay una exclusión del otro. En el caso de Girard se ve, como ya lo dijo mi compañero en relación a la literatura, él lo ve en una serie de rituales que existen al interior del grupo, digamos que pone Marcel Proust como ejemplo, como el caso de que el sábado se sirve el almuerzo una hora antes, y quienes no participan de esto, pues simplemente no se encuentran a gusto, digamos, no entienden las normas y las pautas. Y respecto a esto, entonces hay una diferenciación de los que pertenecen al grupo y de los que no. En el caso de Elías, esta diferenciación en establecidos y marginados se hace, pues, con respecto a las pautas interiores que existen en un grupo que lleva mucho tiempo establecido en una comunidad, con relación a un grupo de recién llegados, los cuales no necesariamente comparten estas pautas, aunque no necesariamente tampoco las rechazan, sino simplemente se cierran las filas para negar a los grupos marginados el acceso a los diferenciales de poder. Entonces, digamos que acá, pues, encontramos como una coincidencia en esta construcción del nosotros y en esa diferenciación que hay con respecto al otro. Entonces, digamos que en este sentido pudimos encontrar que estos autores coinciden en esto. Y otro punto relevante que pudimos encontrar de coincidencia entre ambos autores es que ambos tratan de alguna manera trascender la lógica materialista que propone Marx, de que las diferencias entre los grupos humanos se dan por la posesión de objetos, digamos, de carácter no humano, como vendrían a ser los medios de producción o las armas. Elías, en el texto de Establecidos y Marginados, que lo escribió junto a John L. Scottson, encuentra que lo que hace la diferencia entre ambos grupos es el nivel de cohesión social que tienen, más no la posesión de objetos, porque en ambos grupos los niveles de vida son parecidos. Sí, de igual manera, hay una idea clara, pues, digamos, siguiendo la lectura de Elías, cuando él narra, digamos, la diferencia entre clases sociales que presenta en el proceso de la civilización. Girard diría que, en relación, digamos, a lo que está hablando Norbert Elías, es que aquí hay una imitación diferida, es decir, que los grupos humanos digamos, los individuos para poder pertenecer empiezan a imitar ciertas características
pero no es una imitación, digamos, directa o propiamente, digamos, instantánea, sino que son momentos aprendidos que el humano empieza a interiorizar y aprende a usar en momentos específicos. Es decir, que digamos, si en este momento todos bebiéramos una taza de té cada vez que decimos el nombre de Norbert Elias, sería una regla que iríamos interiorizando a través de la charla. Y si llega otra persona externa a, digamos, a esta presentación, se sentiría incómoda y nosotros nos pondríamos en una posición superior, pues ya conocemos, digamos, esa regla íntima de nosotros como grupo. Entonces ya digamos un poco para redondear las ideas, principalmente lo que encontramos es, primero, que los seres humanos no nos formamos de manera aislada. En este sentido, incluso desde la infancia estamos en contacto con otros seres humanos y nuestra supervivencia también depende de estos otros seres humanos debido a la autonomía que como especie tenemos, que esto lo deja claro Norbert Elias. En segunda instancia está el tema de que los grupos se configuran alrededor de las pautas internas que van creando con el tiempo y que las personas externas a estos grupos pueden ser vistas y generalmente son vistas como una amenaza a estas pautas y como una amenaza a estas normas de convivencia que ustedes están generando en los grupos humanos. Y en tercera instancia, que digamos ambos autores encuentran que si bien es cierto que los diferenciales materiales de poder son relevantes, no alcanzan a abarcar todo el complejo que hace que un grupo humano pueda negar a otros los accesos a los diferenciales de poder. Y pues en este sentido, también sentirse superior moralmente a este grupo. Y esa es la presentación. Muchas gracias a los compañeros que han sido breves pero muy claros, así que en todo caso hacia el final vamos a hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Vamos a avanzar. Gracias. Bien, vamos a avanzar con la última presentación, que es Teoría Figuracional y Teoría de las Representaciones Sociales, Aproximaciones y Diálogos con Norbert Elias y Moscovici. Esta presentación está a cargo de Celebroson da Silva, que es candidato a doctor en educación en la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil, por el doctor Edson, profesor de la Universidad Federal también de Espíritu Santo, Brasil, y Lucas Souza, estudiante de la maestría en educación de la misma universidad. Los escuchamos a los compañeros. Muchas gracias. Olá, boa tarde, boa noite aqui para o Brasil, né? Quem está aqui no Brasil já é boa noite. Eu queria só saber se vocês estão conseguindo ver a apresentação. Estamos viendo la pantalla. Ahora sí, sí la vemos. Ótimo, ótimo. Gracias. Então, graças. Eu quero agradecer, então, rapidamente, né, a todo mundo aí que está participando, né, desse evento. Lógico que a gente gostaria que fosse presencial, né, mas vamos torcer para que no próximo, né, a gente possa participar presencialmente, juntos, trocar ideias, conversar, né? Acho que isso vai ser muito maravilhoso, né? Esse momento está sendo muito bom também, mas com certeza presencialmente, com certeza é bem melhor. Agradecer aos professores que estão discutindo o trabalho, ao professor Edson, que está aí, né? Também está até esse horário aí participando também desse momento, que ajudou na construção desse texto. Fica à vontade, professor Edson, se você quiser fazer alguma intervenção também, tá? No trabalho, na apresentação do trabalho. Agradecer ao Lucas também, que participou desse processo, né, de construção desse texto. E só para fechar, dizer que aqui no Brasil hoje é o Dia da Consciência Negra, né? Um dia onde que a gente lembra das contribuições das lutas dos negros no Brasil, né? A sua luta, não só as contribuições culturais, mas suas lutas, né? Então, é um momento muito importante para a gente, né? Nesse momento tão triste, né, de retrocessos do nosso país, do ponto de vista político e econômico. Mas, então, vamos lá, né, para a apresentação. Como
a nossa colega já apresentou aí, né? O trabalho tem como título a Teoria Figuracional e a Teoria das Representações Sociais. E aí eu tento fazer aproximações, aí, diálogos com Norbert Elias e Sérgio Moscovici. E aí tá aí quem ajudou, né? O professor Edson e o meu colega de mestrado, Lucas. Vou passar aqui o próximo. Tá passando direitinho? Todo mundo tá vendo? Conseguindo ver? Sim, dá para ver. Ótimo. Então, assim, como surgiu primeiro a ideia desse diálogo entre esses autores? Norbert Elias, que é um autor que muitos aqui conhecem muito bem, talvez o Moscovici seja um autor que vocês não conheçam, ou a maioria não conheça, né? Então, como surgiu a ideia de estudar esses autores, né? Consistiu na pesquisa de doutoramento, né, que está ainda em desenvolvimento, cujo objetivo é estudar a trajetória de vida de sujeitos com deficiência da comunidade quilombola de Araçatiba, localizado no município de Viana, Espírito Santo. Essa comunidade quilombola, ela fica bem no município da Grande Vitória, aqui da região do estado do Espírito Santo, no Brasil. Então, a nossa ideia é fazer essa pesquisa, né, uma pesquisa de campo, né, uma pesquisa aí que a gente vai ter contato, né, direto com a comunidade, e, infelizmente, também pela questão do coronavírus, tem prejudicado um pouco essa inserção na comunidade. Mas, então, surgiu daí como que a gente vai pesquisar, discutir a questão da deficiência na comunidade quilombola, que autores, além do Elias, poderia contribuir para esse debate. Então, a gente pensou fazer esse diálogo entre a teoria das representações sociais, do Moscovici, e acho que, lógico, também com alguns autores negros, né, para poder também dar conta da questão étnico-racial. Mas nossos autores básicos são esses dois autores, que eu vou tentar trazer para vocês algumas ideias que nós temos discutido no nosso trabalho. Está aí uma foto, né, o referencial teórico epistemológico, né, que é aí do meu lado esquerdo aqui o Norbert Elias e do meu lado direito aqui o Moscovici, né? Mais próximo do campo da sociologia, né? Lógico, também o Norbert Elias atravessando várias disciplinas, né? Várias aí profissões, né? Vamos dizer assim. E o Moscovici no campo da psicologia social. Tá? Ele está mais presente na psicologia social. E aí eu fui estudar um pouco sobre a história desses autores, né? Qual a história de vida desses autores. E eu achei muito interessante porque, no nosso entender, né, a trajetória histórica dos autores, de alguma forma, vão influenciar a sua concepção de mundo, né? Os seus temas de pesquisa. Então, isso aparece muito no Norbert Elias e Moscovici, né? E aí, lendo um pouco da biografia desses autores, vocês vão perceber aí na tabelinha que eu fiz rapidamente para vocês perceberem, são autores que são autores europeus. Um nasce na Polônia, né, na Romênia, que são, hoje seria a Alemanha, né, Moscovici, mas naquela época era a Polônia, mas naquela época eram consideradas, vamos dizer assim, uma Europa um pouco à margem, né, da Europa ali, da Europa com França, Alemanha, Inglaterra. Os dois também são de famílias judaicas, né, e o Moscovici também de cigana. O Norbert Elias, como vocês sabem, vivenciou as duas grandes guerras mundiais. O Moscovici também vivenciou a Segunda Guerra Mundial, sofreram discriminação por serem judeus, passaram fome, né? Sofreram perseguição também nesse período, peregrinaram, né? Interessante que peregrinaram por vários países, mas especialmente o Moscovici e o Elias tiveram um tempo, e um dos sonhos deles, que eram morar e trabalhar na França, né? Vocês sabem que aí o Norbert Elias, infelizmente, foi para a Inglaterra, não conseguiu se fixar ali na França, mas o sonho dos dois, no momento, era mudar para a França, né? Então, os dois tinham um sonho muito parecido. E os dois também conheceram também autores, né? Interessantíssimos, né? Ou pelo menos um autor que eu vou citar para vocês aqui, eu não sei se é conhecido de todos, mas o Alexandre, alguns falam Alexandre Coyet, né? Ou Coiré, falando aqui em português, né? Que é um grande, naquela época, era um dos grandes nomes da ciência, da filosofia da ciência naquele momento. Então, os dois tiveram conhecimento, fizeram amizade com esse autor. E também
de alguma forma, marca também a trajetória não só do Norbert Elias, mas também do Moscovici, a aproximação com a psicanálise. O Elias utiliza mais a psicanálise também como uma teoria, né, do qual ele também busca também elementos para poder produzir, desenvolver a sua teoria. O Sérgio Moscovici já é um pouco mais, não tão próximo, assim, no sentido de ele utilizar como um referencial direto, mas ele também sofre uma influência muito grande, participa também dos grupos de psicanálise daquela época. Inclusive, a tese de doutorado do Moscovici foi das representações sociais da psicanálise, né, ali na França, né, especialmente em Paris. Ele faz essa pesquisa dele. E o sonho deles também era ser professor universitário. Então, vocês percebem que a trajetória de vida dos dois autores tem pontos de convergência, e acho que isso é muito importante para entender os temas que também os dois buscam estudar. E aí, por exemplo, temas estudados pelos autores, né, produção de conhecimentos, né, nomeações, autoimagens, a gente percebe isso aí muito nas obras, tanto do Moscovici como do Elias também, comportamento, emoções, vários colegas anteriormente também falaram, né, das contribuições do Elias, principalmente nessas questões, né, ao discutir comportamento e emoções, né, desenvolver aí várias pesquisas sobre isso. Aí eu cito principalmente um livro que ele utiliza, no qual eu tive o primeiro contato com o Elias, que foi o Processo Civilizador, né, muito interessante ele discutir isso, e também um tema muito comum para o Moscovici. E aí, quais são os possíveis diálogos entre os conceitos que eu utilizo do Norbert Elias e Moscovici para tentar dialogar, né, entre eles, né, fazer esse diálogo? Lógico, figuração, que aparece em toda a obra, né, um conceito central de Elias, interdependência, mas eu dou mais ênfase, especialmente a dois conceitos que eu encontro principalmente na obra dos Estabelecidos e Outsiders, que são conceitos que Elias utiliza, que eu particularmente desconheço alguns estudiosos, pessoas que estão produzindo materiais sobre Elias, né, estudando Elias, utilizam esses conceitos. Então, que os conceitos de equilíbrio, que são os conceitos fantasia coletiva e função objetivadora. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre esses dois conceitos, tá? E Moscovici, dois conceitos chaves da grande teoria, porque a teoria das representações sociais, ela se divide aí em três grandes ramificações, mas a teoria germinal, que é a teoria do Moscovici, os conceitos de ancoragem e objetivação são os conceitos principais. E aí, vou tentar partir um pouquinho para não demorar muito na apresentação, deixar para vocês debaterem, né? Vocês trazerem contribuições, partindo dos pressupostos teóricos moscovicianos de ancoragem e objetivação, identificamos possíveis conexões entre os conceitos de fantasia coletiva e função objetivadora, utilizada por Elias e Scottson na obra Os Estabelecidos e Outsiders. Só para quem não tem muito contato com a teoria das representações sociais, para Moscovici, as representações sociais é uma modalidade de conhecimento particular que tem como função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos. Alguns chamam, para resumir, a teoria do senso comum. E o que a teoria das representações contribui, né, no sentido, na concepção do Moscovici? Que ele mobiliza para fins práticos da vida cotidiana. Ele é como se fosse o laboratório da sociedade, onde que ali todos os conhecimentos que são produzidos ajudam o indivíduo a se localizar, né, nas ideias, né, nas concepções de mundo, né, como que ele, de alguma forma, se aproxima de determinadas concepções e como ele nomeia, né, principalmente como ele nomeia questões que são para ele ameaçadoras. Por exemplo, uma coisa que é ameaçador para a gente, que ainda né, nós estamos vivenciando isso, aí os países da América Latina, os colegas da América Latina aí também, no Brasil, né, onde o coronavírus apareceu, aí começou na América Latina, vamos dizer assim, fevereiro, março, né, mas na China um pouquinho antes, mas que era uma coisa muito nova para a gente, como que a sociedade, como não só a comunidade científica, mas também a própria sociedade, né, os indivíduos, como eles, de alguma forma, vão nomear isso que é ameaçador, que estão dizendo que mata, né, que pessoas ficam doentes e ficam seriamente, às vezes até com problemas sérios depois, né, por causa do coronavírus. Então, como que as pessoas nomeiam isso que é novo e que isso é ameaçador? A partir das representações sociais. E a ancoragem seria esse momento onde que há
esse novo ameaçador aparece para o sujeito. E aí esse sujeito busca várias ideias, né, para poder explicar. E aí, o que ele vai chamar de objetivação é quando o sujeito ele consegue nomear, ele consegue dar objetivação, né, ou concretude, melhor a palavra, né, para esse novo ameaçador, né? Então, vou passando aqui, deixa eu passar aqui novamente. E aí, o que eu ligo? Eu falei um pouquinho mais do Moscovici para vocês também entenderem um pouco o que eu estou tentando dialogar com Elias, né? E acho que vocês vão poder ajudar bastante nisso. Elias e Skottson denominam essa dimensão da fantasia coletiva, o que ele vai chamar de fantasia coletiva, até também poder um pouquinho, principalmente na página 30, página 35 do livro Os Estabelecidos, o Moscovici ele vai tratar sobre a questão da discriminação, né, a questão da desigualdade entre grupos, e ele vai dar um exemplo, principalmente de um grupo, na página 35 ele fala muito sobre isso, né, dos Burakumins, que é um grupo étnico do Japão, e ele vai falar como que esse grupo étnico, até hoje, né, de alguma forma, ele é discriminado, ele é colocado em determinadas funções que são, do ponto de vista da sociedade, mal vistos, vamos dizer assim, ou com um valor social menor do que determinadas profissões. E ele vai dizer que esses grupos dominantes, esses grupos que, de alguma forma, discriminam os burakumins, eles criam uma ideia, uma fantasia coletiva, uma ideia para poder dizer assim, olha, aquele indivíduo ali, aquele grupo ali, burakumin, eles são sujos, eles são imundos, eles são inferiores, mas não só isso, né? Que aí eu vou falar um pouquinho nesse próximo slide aqui, ó. Eles também precisam dar materialidade e concretude a esse fenômeno, né? Essa fantasia coletiva. E o Moscovici, ele vai chamar de objetivação, e o Skottson e o Elias vão chamar de função objetivadora. É aquele momento onde eu consigo sair daquela ideia da fantasia, do mundo das ideias, eu consigo, de alguma forma, pela cor da pele, por determinada característica de um grupo étnico, dizer que aquilo ali é um estigma. E o Elias e Skottson vão chamar isso de função objetivadora ou estigma material, que exatamente ele sai dessa ideia apenas do mundo das ideias, né, do simbólico, mas ele parte também para algo que tem uma função que aparece como algo concreto, né? É uma ideia imagética que aparece, dá uma concretude a esse fenômeno. Passar aqui. Estou terminando, tá bom? Como forma de elucidar o papel negativo que as representações sociais, processos de ancoragem, objetivação e determinadas figurações, fantasia coletiva e função objetivadora, podem produzir na relação entre grupos. Elias e Skottson utilizam o exemplo da referência à cor diferente da pele e outras características inatas ou biológicas dos grupos que são ou foram tratados como inferiores por grupos estabelecidos. Então, eu consigo perceber uma proximidade com esses autores quando eles vão discutir as relações de grupo, a produção de imagens, de determinadas ideias, de determinados grupos, comunidades. Então, acredito que esses autores poderão contribuir com esse estudo, né, que eu estou realizando na comunidade, uma comunidade quilombola, né, que tem ali características, né, de uma comunidade mesmo, né, enfim, tem a questão também de um grupo que eu vou trabalhar, talvez, principalmente com duas questões que, de alguma forma, demarcam esse grupo de forma muito, né, muito forte, né, que é a questão a questão da cor da pele, né, grupo étnico, né, e também a questão da deficiência, né, e como que isso aparece para a comunidade, né. Então, acho que, de alguma forma, acho que esses autores vão poder me ajudar a pensar as relações que são estabelecidas nessa comunidade com esses sujeitos, né? Com esses sujeitos que são como quilombolas, que moram numa comunidade que é uma comunidade rural,
né, essas crianças que estudam numa comunidade rural e que também tenha a deficiência também, que são vistas, né, de forma geral, principalmente quando a gente pega alguns estudos, né, em alguns momentos, como em algumas figurações, né, com relações de poder muito desiguais, né, para o grupo que é discriminado. Então, assim, gente, é um pouco dessa ideia. Deixa eu só terminar, que eu estou fechando mesmo, se tem alguma coisa que eu esqueci de falar, mas eu acho que é isso. Assim, eu vou terminar para poder dar oportunidade para ouvir de vocês, os colegas, né? Os colegas que querem contribuir com o trabalho. E, assim, tem uma proximidade com eles, tem sido muito interessante, né? Para poder entender um pouquinho melhor, né, as relações estabelecidas nessa comunidade que eu estou estudando. Então, assim, estou à disposição aí para conversar com os colegas, discutir, enfim, então estamos abertos para aí. Então, eu quero agradecer desde já a vocês estarem ouvindo e contribuindo aí com o meu trabalho. Gracias, gracias por las presentaciones. Tenemos muy poquito tiempo, así que voy a ser breve con lo que hay en el chat para consultar. Está Sinara. Voy a leer las consultas y les voy a pedir que sean como muy puntuales para que demos cierre, porque tenemos hasta las 19:10. ¿Está Sinara, por favor? ¿Sinara? Sí, estoy aquí. Gracias. Te leo las consultas para que puedas responderlas cortito, ¿sí? Por favor. Bien. Pregunta, ¿no? ¿Se acerca Weber, Foucault y Elías debido a las perspectivas históricas a largo plazo de los tres? Sin embargo, ¿se buscan marcar las similitudes y diferencias epistemológicas y teóricas entre ellos? Y te leo la segunda para que puedas ver de responderla también. ¿Podrías hablar un poco sobre la relación entre disciplina, autorregulación y autocontrol? Esas serían las preguntas para tu trabajo. Uhum. Você quer que eu fale um pouco sobre autodisciplina e autocontrole? É isso? Eli? Sí. Sim. O que a gente buscou trabalhar nesse texto foram os aspectos que aproximam e distanciam Foucault, Elias e Weber. No que se refere a autocontrole e a autodisciplina, para Elias, o autocontrole e a autodisciplina, ele é um resultado da pressão social, da forma como o ambiente social acaba produzindo no indivíduo um autocontrole. O jogo social, a concorrência social faz com que aquele indivíduo busque um padrão de comportamento aceito na sociedade, onde ele teria mais chance, mais prestígio, mais poder, mais oportunidades, né? Em Foucault, e essa questão do autocontrole, ela é diferente, ela surge por conta de aparelhos disciplinares, por conta de uma tecnologia disciplinar que vai produzir isso no indivíduo. Então, enquanto Elias está olhando para as relações sociais, para as tensões sociais, Foucault está olhando para a engenharia de poder, para a tecnologia de poder que vai produzir esse sentir-se observado, né? Esse autocontrole individual. E em Weber, ele não trata propriamente disso, né? Ele vai dizer que a maneira como a burocracia organiza o trabalho, por exemplo, ela acaba produzindo no indivíduo um comportamento automático, quase semelhante a uma máquina, né? Mas ela vai racionalizar também o comportamento de tal forma que ela vai esvaziar do indivíduo os elementos emotivos e emocionais.
principalmente nas relações de trabalho, dentro das organizações burocráticas. Não sei se eu respondo a sua pergunta. Gracias, Inara. Bueno, cualquier cosa que la compañera sí fue respondida, para mí quedó claro, no sé si la compañera que lo consultó pudo comprenderlo. Por cuestiones de tiempo voy a pasar. Bueno, por cuestiones de tiempo voy a pasar, gracias, Sionara. Voy a pasar a una pregunta también que expusieron para Francisco y Carlos. Bueno, si pudieran ampliar la idea en relación con la naturaleza de diferenciación en cada uno de los autores, más allá de la forma en la que los grupos la interpretan. Esa pregunta va para Carlos y... Hola, sí, en Girard parte de una idea que es un poco problemática. Para Girard, digamos, las comunidades se fundan a través de lo religioso, los grupos humanos se fundan a través de lo religioso, y en torno a esa experiencia fundadora, ese sacrificio fundador, los grupos empiezan a crear unos rituales, digamos, que buscan reproducir esa experiencia y que, ligado, digamos, a lo que dice Durkheim, tratan como de restablecer ese orden principal, esa acción fundadora de la comunidad. Entonces, en torno a eso, se crean una serie de ritos que reproduzcan esa experiencia originaria y unas prohibiciones en torno a la comunidad, ¿no? Entonces, Girard dice que en algunas culturas primitivas, entonces, digamos, se prohíbe el incesto, se prohíbe ciertas cosas en torno, digamos, a las creencias de la comunidad. Y la diferenciación con el otro se establece cuando llega un otro y vuelve, digamos, a presentarse como una crisis de orden social dentro de la comunidad. Entonces, para poder hacer esa diferencia entre nosotros y ese otro diferente, lo que hace la comunidad es que empieza, digamos, a rebajar el carácter humano del otro. Entonces se le presentan características que no posee o se exacerban otras. Digamos, eso es muy presente, digamos, en la xenofobia. Entonces, digamos, ahorita aquí en Colombia nos sentimos amenazados por la presencia, digamos, de los venezolanos. Entonces empieza a crear toda una figura mítica en torno a ellos, de que son ladrones, de que matan y que todos son así. Entonces, en torno a esta construcción, en torno a esta identidad, se crea la clara diferencia, porque se puede rebajar al otro, digamos, a un infrahumano del cual me puedo deshacer sin ningún remordimiento. Bueno, si les parece, a mí me gustaría, veo que acá hay otra pregunta, me gustaría ligar las dos respuestas. Entonces, pues la diferenciación en el IA se genera, digamos, a partir de, los grupos se generan, la presencia del grupo, la pertenencia al grupo se da cuando uno sigue las pautas de comportamiento y de control emocional del grupo al que pertenece. Entonces, ese otro que viene de afuera no necesariamente observa estas pautas, no necesariamente coincide con estas pautas, y entonces en relación a esto, este otro empieza a ser pensado como anómico, como una persona que no sigue estas normas de conducta ni estas normas de control de las emociones, se entiende como anómico y acá se empieza a marginar. Esta marginación se puede dar de muchas formas, por ejemplo, en Establecidos y Marginados, Elías pone el ejemplo del chisme, que los chismes que realmente trascienden, digamos, dentro de los grupos de establecidos, son aquellos que, primero que hacen que el grupo establecido sea superior al marginado y que refuerzan las pautas de comportamiento del grupo establecido. Y con respecto al grupo marginado, aquellas que, como lo decía Carlos, de alguna forma, refuerzan los mitos que se crean alrededor de este grupo, del grupo marginado. Ahora, la otra pregunta habla acerca de que si no se puede hacer una discusión de clases en Norbert Elias. Claro que se puede hacer. El punto acá es que esta discusión no solo se da en torno a la posesión, digamos, de los medios de producción o de las armas, sino que también se da en relación a pautas de comportamiento
Y acá también se puede ver que dentro de las mismas clases sociales se puede existir, digamos, grupos que se sienten superiores a otros grupos. Y eso sería. Muchas gracias por ser... gracias. La verdad es que estamos a tiempo porque se tiene que cerrar el evento ahora en otro espacio, así que les agradecemos muchísimo todas las participaciones, las presentaciones y el diálogo que hemos compartido. Nada, agradecerles simplemente e invitarlos a que vayamos al cierre del simposio el último día, ¿no? Así que, bueno, les agradezco mucho y cualquier cosa, les decía también que están disponibles las presentaciones en la plataforma del evento, en un video en YouTube. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Damos cierre a la mesa. Gracias a todos. Gracias, Feliz hasta tarde. luego. Graças a todos, graças aos colegas. Esperamos uma outra oportunidade que a gente possa se encontrar pessoalmente. Sim. Obrigada a todos também, Eli. Nos vemos em outros congressos. Isso. Maria José? Oi. Não sei se acabou já ou vai ter... Ela acabou, ela encerrou. Acabou, né? Acabou. É o Cleverson? Porque você perguntou, né? Pois é. Mas eu não sei se a gente pode continuar aqui, se você quiser falar. Eu acho que a gente pode. Pode. Só você me dá um minutinho só, professora. Claro, sim. Colega, só para responder aqui, responder não, vou falar o que assim, tenho estudado, tenho pensado sobre, né? Então, assim, a primeira coisa, professor, acho que é interessante que quando você coloca, e de fato você tem toda a razão, né? Quando você fala que Elias, ele discorda completamente, né, de você pegar uma ação, até quando ele vai falar sobre a questão da discriminação racial, principalmente nos estabelecidos do WhatsApp, ele deixa muito claro, né, que isso depende da figuração, e principalmente é aí que você fala, né, quando você fala dessa questão de forma isolada, né, de não ver isso dentro de uma figuração, dentro de relações humanas, para Elias se torna completamente equivocado. E realmente você tem toda a razão. Assim, quando eu não tinha parado para pensar sobre isso, mas quando eu li os estabelecidos, eu percebi isso. Mas eu quero só dizer para você assim, o que eu penso, assim, né? Principalmente o Moscovici, ele é um dos caras que vão criticar essa separação, né? Essa separação dessa concepção cartesiana, né? De sociedade, de sociedade. Então, ele faz essa crítica. E outra coisa que ele faz interessante, que ele também faz várias críticas à psicologia cognitiva, né? Que eu acho que me aproxima um pouco dessa crítica que o Elias faz ao funcionalismo, né? Que é você pensar as relações fora das relações sociais, fora de uma relação, né? Então, eu acho que o Moscovici, também quando ele vai discutir, ele vai pensar as representações sociais do ponto de vista dele, né? Aí, da concepção dele de representação social também, ele sempre está pensando as representações sociais dentro de um grupo, dentro de uma relação, dentro das relações humanas também. Então, eu acho que, nesse ponto, eu acho que ele se aproxima um pouco de Elias nessa crítica que se tem ao pensar as relações, atitudes, representações fora de um contexto social, fora de uma relação, das relações humanas. Tá bom? Sim, tá ótimo, Cleverson, bacana, gostei da resposta, muito legal. Saludos a todos. La mesa de cierre del simposio ya está en vivo, si quieren participar. Sim, Entonces, vamos sim. Para que se conecten. Claro, vamos lá. Obrigada. Muito obrigado, gente. Um prazer, Tchau. tá? Prazer, tchau, tchau. Prazer todos aí, tá? Todos. Igualmente, Cleverson, tchau. Tchau.